uma daquelas pessoas que não gosta de ir à academia malhar para ter uma barriga tanquinho? Mesmo que você seja aluno de uma academia, as restrições de tempo nunca permitem que você seja regular nos exercícios. Você provavelmente tem que trabalhar até tarde, pois tem um chefe difícil e ele precisa dessa apresentação mais rápido possível. Talvez você precise levar seus filhos ao parque ou comprar mantimentos. Antes que você perceba, o dia acaba. Nós te entendemos, meu amigo. Estamos todos presos no mesmo ciclo. Quando se trata de exercício ou vida saudável, há muitas informações online e nem todas são baseadas em pesquisa. Mas demos um passo a mais e descobrimos 5 truques fáceis que não são apenas legais, mas eficazes para perder a gordura da barriga. E no final desse vídeo, você certamente se sentirá mais leve. Então, vamos começar! Água morna e limão. Sempre associamos o limão à vitamina C, mas isso não é tudo que ele tem a oferecer. O limão não possui apenas baixo teor de açúcar, mas contém tudo desde vitamina B6, A, E e muito mais. O limão também tem mais potássio do que a maçã ou a uva. O alto nível de potássio no limão estimula a função cerebral e nervosa. Lembre-se da apresentação para o seu chefe. Você precisa de um cérebro saudável. Os benefícios do limão para a saúde vão além das vitaminas e minerais. Um estudo descobriu que os polifenóis presentes no suco de limão têm o poder de suprimir o acúmulo de gordura corporal. A mesma pesquisa mostrou que os mesmos compostos no limão reduziram significativamente o ganho de peso, mesmo para aqueles que estavam comendo demais. Então é assim que você deve começar o dia. Um copo de água morna com limão. Sim, é simples assim. Adicione probióticos em sua dieta. Probióticos são bactérias vivas que desempenham um grande papel na perda e manutenção do peso. Alguns dos alimentos probióticos incluem iogurte, kefir, tempê, kimchi e picles. Adicionando-os à sua dieta diária, você pode ajudar a mudar o equilíbrio da flora intestinal benéfica, bactérias e outros organismos que vivem dentro do intestino. Eles ajudam a digerir os alimentos. Vitaminas como biotina e vitamina K são produzidas pela flora intestinal. Ela reduz o risco de ganho de peso e acúmulo de gordura no abdômen. Exercícios de sofá. Deite-se no lado direito do seu corpo no sofá e levante a perna esquerda o mais alto que puder, abaixando-a lentamente. Faça isso de 20 a 25 vezes e depois deite-se no lado esquerdo e repita o mesmo processo. Isso te ajudará a se livrar daqueles pneuzinhos. Está gostando desses truques? Como este. Não engula ar e gases. Bebidas carbonatadas como refrigerante são as maiores fontes de gás na dieta diária. As bolhas contêm dióxido de carbono, que é liberado do líquido dentro do estômago. Isso pode causar distensão ou inchaço. A ingestão de gases acontece quando você mastiga chicletes, bebe com um canudo ou fala enquanto come. Isso pode ser evitado comendo em silêncio, bebendo em um copo e trocando as bebidas carbonatadas por água. Pratique esportes que fortaleçam todo o seu corpo. Sem fazer nenhum exercício abdominal tradicional, pratique esportes que trabalhem intensivamente seu corpo. Atividades como futebol, natação ou vôlei. De acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, você pode queimar mais calorias em menos tempo com jogos esportivos curtos e de alta intensidade. Então é isso aí, pessoal. Alguns truques menos conhecidos para perder gordura abdominal. Experimente e sinta-se melhor. Levante a mão se você já ouviu dizer que deveria andar 10.000 passos por dia. Mesmo se você não tiver um rastreador como o Fitbit ou o relógio da Apple. De acordo com esses rastreadores e pedômetros, dar 10.000 passos por dia é uma das melhores formas de levar uma vida saudável. E, adivinhe, temos uma indústria inteira que se formou em torno disso. Mas por quê? O que tem de especial no número 10.000? Por que não outro valor? Como os médicos e cientistas descobriram que essa era a maneira perfeita para manter uma boa saúde e condição física? Como se vê, esse belo e arredondado número não é confirmado pela ciência. A origem dessa história pode ser associada aos meados de 1960, no Japão, quando o primeiro pedômetro portátil foi lançado. Os desenvolvedores o chamaram de Manpoke, que literalmente quer dizer medidor de 10.000 passos. Eles então aproveitaram o fervor em torno das Olimpíadas de Tóquio em 1964 para promovê-lo. Agora, décadas depois, as pessoas estão tentando alcançar essa quantidade imensa de passos graças a um ingênuo marketing e pouca ciência.
Não há evidência conclusiva de que 10 mil passos deveriam ser o seu objetivo definitivo de saúde. Na verdade, o que realmente importa é o quão rápido você se move, e isso é ciência. Estudos têm demonstrado que exercícios moderados ou vigorosos estão associados a menores sinais de depressão, redução da ansiedade, melhor qualidade do sono e maior resistência óssea, entre outros benefícios. É por isso que muitas diretrizes de saúde recomendam um certo tempo de atividade física ao invés de quantidade de passos. Por exemplo, entre os americanos, um adulto deveria praticar um mínimo de 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de exercícios intensos a cada semana. E quer saber? Nós poderíamos traduzir essas orientações de saúde em passos também. Mas como? Exercícios moderados ajudam a gastar pelo menos 3 vezes mais energia do que simplesmente ficar parado. Pesquisas mostram que para alguns adultos isso é o equivalente a caminhar num ritmo de 100 passos por minuto, ou cerca de 4 km por hora. Assim, você precisaria caminhar 15 mil passos por semana, ou aproximadamente 2.100 passos por dia. Mas ei, não se preocupe se você não conseguir dar esses passos. Existem milhares de outras formas de se exercitar. Basta seguir as seguintes recomendações dadas pela Associação Americana do Coração. Em forma em 150. Faça pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, ou 75 minutos de exercícios com alta intensidade, ou uma combinação de ambos, preferencialmente bem distribuídos ao longo dos dias. Mova-se mais e sente-se menos. Levante-se e mova-se durante o dia. Um pouco de movimento é melhor do que nada. Mais intensidade. De moderados a intensos, exercícios aeróbicos são os melhores. Assim que você se acostumar a ser mais ativo, aumente a duração e/ou a intensidade para ter mais benefícios. Mais músculo. Inclua fortalecimento muscular como treino de resistência ou de força, de moderado a intenso pelo menos 2 vezes na semana. Sinta-se melhor. A atividade física está relacionada à melhoria do sono, da memória, equilíbrio e habilidade cognitiva. E há menores riscos de ganho de peso, doenças crônicas, demência e depressão. É uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua saúde e bem-estar. Então vai lá, mexa-se, não se preocupe em contar aqueles passos. E se eu te dissesse que você tem o poder de diminuir suas chances de sofrer um acidente de carro, melhorar sua capacidade de não adoecer e diminuir seus fatores de risco para a doença de Alzheimer? Melhor ainda, e se eu dissesse que você não precisa pagar por esse superpoder e isso é algo que você já gosta de fazer? Qual é esse superpoder? Dormir. Hoje daremos mais valor ao seu ritual noturno e você repensará suas prioridades quando se trata de como o sono influencia sua vida. O sono ocupa quase 1/3 de nossas vidas, mas a maioria de nós não dá atenção suficiente a isso. Gabar-se de quão pouco você dorme porque está trabalhando mais é geralmente visto como motivo de orgulho. Vou dormir quando eu morrer, é um comentário comum. O sono não deve ser considerado como perda de tempo ou uma maneira de descansar quando o trabalho estiver concluído. É uma das funções críticas do nosso corpo. O sono permite ao corpo equilibrar e regular todos os sistemas essenciais, incluindo respiração, circulação, crescimento e resposta imune do corpo. As pessoas que dizem não dormir o suficiente têm maior probabilidade de relatar que têm um ou mais problemas de saúde crônicos, como obesidade, diabetes, depressão, Alzheimer e câncer. O sono realmente importa? Bem, a resposta rápida é sim. Vejamos os benefícios de ter uma boa noite de sono. 1. Aprendizado e memória. O sono ajuda o cérebro a guardar novas informações na memória através de um processo chamado consolidação da memória. Nos estudos, as pessoas que dormiram depois de aprender uma tarefa se saíram melhor nos testes mais tarde. 2. Metabolismo e peso. A privação crônica do sono pode causar ganho de peso, afetando a maneira como nossos corpos processam e armazenam carboidratos e alterando os níveis de hormônios que afetam o nosso apetite. 3. Segurança. A privação do sono contribui para uma maior tendência a adormecer durante o dia. Esses lapsos podem causar quedas e erros, como erros médicos, acidentes aéreos e acidentes de trânsito. 4. Humor. A perda de sono pode resultar em irritabilidade, impaciência, incapacidade de concentração e mau humor. Dormir pouco também pode deixá-lo cansado demais para fazer o que gosta. 5. Saúde cardiovascular. Distúrbios graves do sono têm sido associados à hipertensão,
Aumento dos níveis de hormônios do estresse e batimentos cardíacos irregulares. 6. Doença. A privação do sono altera a função imunológica, incluindo a atividade das células exterminadoras. Manter o sono também pode ajudar a combater o câncer. Quantas horas de sono realmente precisamos? Os adultos precisam de cerca de 7 a 9 horas de sono por noite. Os adolescentes precisam de 8 a 10 horas. E crianças de 6 a 12 anos precisam de 10 a 13 horas. Agora, quantos de nós podem realmente dizer que estamos tendo essas horas de sono regularmente? Então, tente colocar o sono de qualidade em sua rotina diária e você poderá ver o benefício por si mesmo. Esperamos ter te dado uma nova perspectiva dos benefícios do seu sono. Você já foi repreendido por se inclinar à mesa de jantar? Ou já te chamaram a atenção dizendo, endireite-se ou sente-se direito? Comentários como esse podem dar nos nervos, mas eles não estão errados. De nível de dor a autoconfiança, sua postura afeta mais do que você pensa. Sua postura enquanto está sentado ou em pé é a base de todos os movimentos que seu corpo faz e pode desempenhar um papel vital na forma como seu corpo pode se adaptar às tensões impostas a ele. Essas tensões incluem sentar-se em posições desajeitadas ou carregar pesos pesados, ou mais importante, gravidade. Com a postura incorreta, seus músculos precisam trabalhar mais para mantê-lo equilibrado e na posição vertical. Com o tempo, uma má postura pode enfraquecer seu corpo e causar outros problemas, como 1. Causar desgaste extra em suas articulações e ligamentos. 2. Aumentar a possibilidade de lesões. 3. Fazer alguns órgãos, como os pulmões, menos eficientes. 4. Influenciar seu estado emocional e sensibilidade à dor. Muitos estudos sugerem que, em média, nossa postura está piorando com o aumento do uso de computadores, dispositivos móveis e outros eletrônicos, que incentivam a olhar para baixo por longos períodos de tempo. Então, como é a boa postura, afinal? Quando você olha a coluna pela frente ou por trás, todas as 33 vértebras devem estar alinhadas em uma linha reta, empilhada uma em cima da outra. De lado, a coluna deve ter 3 curvas, uma no pescoço, uma nos ombros e outra na parte inferior das costas. Se tudo estiver alinhado corretamente, quando você estiver em pé, poderá desenhar uma linha reta a partir de um ponto bem na frente dos ombros, atrás do quadril, em frente ao joelho e a alguns centímetros à frente de seus tornozelos. Isso mantém seu centro de gravidade diretamente acima da sua base de suporte, o que permite que você se mova de forma mais eficiente com a menor quantidade de tensão muscular. Enquanto estiver sentado, seu pescoço deve estar na vertical, não inclinado para a frente. Seus ombros devem estar relaxados, com os braços próximos ao corpo. Seus pés devem estar apoiados no chão, com os joelhos dobrados em um ângulo de 90 graus. Algumas dicas para melhorar sua postura. Se você passar muito tempo sentado trabalhando, tente reorganizar-se. Verifique se todas as partes do corpo, como pulsos e cotovelos, estão apoiados. Você também pode elevar a tela para que fique ao nível dos olhos ou logo abaixo do nível dos olhos. Você também deve tentar dormir de lado, com o pescoço adequadamente apoiado e um travesseiro entre as pernas. Use sapatos com um bom apoio do arco e saltos baixos. Mochilas devem ser usadas em contato com as costas e equilibradas. Se você fica sentado por muito tempo, levante-se e mova-se de vez em quando e não esqueça de se exercitar. Usar seus músculos o manterá em forma e dará suporte a todos os movimentos. Consulte um fisioterapeuta se você estiver realmente preocupado com sua postura. Espero que tenha aprendido algo novo hoje. Obrigado por curtir, comentar e se inscrever. Hoje vamos falar sobre o tema mais discutido de todos os tempos. As mulheres são melhores que os homens? Os homens ignoram as mulheres? As mulheres são mais inteligentes que os homens? Homens versus mulheres. Isso não parece uma discussão interminável sem ninguém vencer? Bem, apresentamos alguns fatos interessantes fundamentados pela ciência que o ajudarão a distinguir qual sexo é melhor, masculino ou feminino. Então, vamos começar! 1. As mulheres são mais calmas e os homens são mais agressivos por natureza. Você sabia que isso é um fato verdadeiro? De acordo com estudos, durante períodos de pressão e estresse, homens e mulheres liberam um hormônio chamado ocitocina. No entanto, a reação entre testosterona e ocitocina tem a tendência de tornar os homens mais agressivos, enquanto a reação entre estrogênio e ocitocina tende a criar um efeito calmante. 2.
Os homens não ouvem quando as mulheres reclamam. Os homens bloqueiam ruídos indesejados e estímulos acústicos porque, durante o desenvolvimento do cérebro fetal masculino, a testosterona afeta a formação do sistema auditivo, impedindo ruídos indesejados e estímulos acústicos repetitivos. Enquanto que as mulheres têm 11% mais neurônios que os meninos nos centros cerebrais que controlam a linguagem e a audição. Elas não apenas ouvem melhor que os homens, mas também podem distinguir melhor uma gama mais ampla de tons emocionais, como o choro de um bebê, uma vez que evoluíram para serem educadoras. 3. Homens e mulheres enxergam diferente. De acordo com estudos, homens e mulheres veem as coisas de maneira diferente. A retina masculina é mais espessa e o número de células magnocelulares, as células M, são mais numerosas, maiores e estão distribuídas pela retina. Essas células são responsáveis por rastrear o movimento de objetos. Por isso, percebe-se que os bebês do sexo masculino preferem olhar para objetos em movimento. Embora a retina feminina seja mais fina, ela possui um número maior de células parvocelulares, as células P, mas elas são menores em tamanho e estão concentradas em torno do centro da retina. Essas células são responsáveis por identificar objetos e analisar a textura e a cor. Por isso, os bebês do sexo feminino preferem olhar para o rosto de uma jovem. 4. Homens e mulheres sentem e pensam de forma diferente. Estudos descobriram que o cérebro das mulheres é comparativamente mais ativo do que o dos homens em muitas áreas. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo foco, controle e áreas límbicas ou emocionais, é mais ativo no cérebro feminino. As mulheres tendem a usar os dois hemisférios do cérebro para pensar e desempenhar funções. Os caminhos das conexões no cérebro feminino fazem um zigue-zague entre os lados esquerdo, ou lógico, e direito, ou criativo, do cérebro. Os homens, por outro lado, usam principalmente o hemisfério esquerdo do cérebro. Nos cérebros masculinos, os caminhos das conexões correm para frente e para trás dentro de cada hemisfério. Tendem a ter conexões mais fortes da frente para trás, o que pode resultar em maior percepção e habilidades motoras mais fortes. Seus centros visuais e de coordenação do cérebro são mais ativos. 5. Estrutura física de homens e mulheres. As mulheres têm principalmente uma distribuição de gordura ginoide, o que significa um acúmulo e excesso de gordura nas regiões do quadril, bumbum e coxa. Isso geralmente é chamado de corpo em forma de pera, onde os quadris e as nádegas são muito maiores que a cintura. As evidências sugerem que isso é controlado pelos hormônios reprodutivos femininos, como o estrogênio, pois eles são armazenados em gordura e fornecem alimento para o desenvolvimento fetal. Porém, após a menopausa, seu corpo tende a adotar a distribuição de gordura androide, presente nos homens. Os homens geralmente têm a distribuição androide de gordura, o que significa que a gordura é armazenada principalmente em torno da área do tronco ou abdômen, ou na parte superior do corpo. Assim, a maioria dos homens costuma ter barriga de cerveja. Isso geralmente é chamado de corpo em forma de maçã, onde a cintura é muito maior que os quadris. O armazenamento de gordura androide também é controlado pelo hormônio reprodutivo masculino testosterona. Sendo assim, verificou-se que o nível de testosterona maior ou menor se correlaciona com a quantidade de armazenamento de gordura. Enfim, homens e mulheres são seres diferentes. Qual é o melhor? Realmente não podemos dizer, mas você certamente pode votar no melhor gênero por meio de seus comentários. Que vença o melhor! Você sabia que está sendo vigiado? O tempo todo. Toda ação, reação e movimento físico está sendo observado. Você está sendo analisado o tempo todo, gostando ou não. Seus movimentos e gestos corporais contam uma história sobre você. A linguagem corporal pode revelar o que uma pessoa está pensando ou sentindo, basta ler nas entrelinhas. E quando você faz isso, a vantagem é sua. Vamos examinar alguns exemplos para aprender a ler a mente de alguém. Esfregar o nariz em uma conversa mostra que você é desonesto. Daí a frase, vou esfregar no seu nariz, para lembrar alguém de um erro constante de que ela não gosta. Enquanto esfregar os olhos, normalmente transmite que você duvida ou não acredita no que está ouvindo, a menos que você tenha um resfriado ou algo preso em seus olhos. As microexpressões são sinais não verbais comuns que você precisa observar. Essas expressões podem ocorrer até 1/25 de segundo, mas geralmente revelam o estado da mente de uma pessoa durante uma conversa e ajudam a entender o que ela está tentando disfarçar ou esconder. Até a sua boca e as variações que você faz revelam o que está sentindo. Cobrir a boca pode ser educado se a pessoa estiver bocejando ou tossindo,
mas às vezes é usada para esconder suas emoções ou sentimentos sobre o assunto em discussão. Lábios franzidos podem ser um indicador de desconfiança ou desaprovação. Morder os lábios indica que você está estressado, ansioso ou preocupado. Mas o mesmo ato de morder os lábios, se acompanhado de um sorriso, pode ser considerado como um flerte. Não apenas essas, mas ações simples também podem ser lidas de maneira diferente, como mexer nos cabelos. Durante uma reunião, pode parecer que você esteja confuso ou perdido em pensamentos. Também pode parecer que você está nervoso e pouco confiante. Enquanto, por outro lado, se você mexer os cabelos com um sorriso fofo e uma sobrancelha levantada, pode parecer sedução. Ficar em pé com as mãos atrás das costas aparenta uma posição confortável, mas pode indicar que você está desconfortável e tentando controlar sua raiva. Pés alinhados é outro sinal não verbal que é muito fácil de captar, mas a maioria das pessoas costuma ignorá-lo. Enquanto conversa com alguém, seus dedos do pé normalmente estão alinhados com os da outra pessoa, portanto, estão de frente a frente. Mas quando uma pessoa vira o pé em uma direção externa ou o move repetidamente, é um sinal de que deseja sair. Piscar muitas vezes pode indicar que você está desconfortável e angustiado. Porém, quando você pisca menos, isso indica que você está mais concentrado e tentando controlar os movimentos dos olhos. Esses e muitos outros sinais não verbais transmitem mensagens sobre você. Então, da próxima vez que você fizer uma ação ou reagir de alguma forma, lembre-se de que alguém está olhando. Para assistir a mais vídeos interessantes, assine o nosso canal. Você não acha que os humanos são as criaturas mais bizarras do reino animal? Bem, a prova está nas muitas coisas grosseiras, desnecessárias e ainda contraditórias que fazemos. Podemos estalar os dedos, ficar arrepiados, tremer de frio, piscar sem perceber, ver manchas nos olhos, chorar ao fatiar cebolas, arrotar, peidar, coçar, espirrar, cheirar mal e lutar para encontrar companhia. E nós simplesmente não podemos fazer cócegas em nós mesmos. Hoje trazemos 7 fatos estranhos e sem noção sobre o corpo humano que você talvez não conheça. Ficar corado. Os seres humanos são as únicas espécies conhecidas por corar. O rubor é causado pela dilatação dos vasos sanguíneos na pele facial em momentos de vergonha. Charles Darwin considerou a mais peculiar e mais humana de todas as expressões e parece ser única, apenas para nós. Língua. A língua é coberta por cerca de 8.000 papilas gustativas, cada uma contendo até 100 células, que te ajudam a sentir o gosto da comida. As papilas gustativas são órgãos sensoriais que permitem experimentar sabores doces, salgados, azedos, amargos e umami. Nossa língua é composta por 8 músculos entrelaçados, semelhantes à estrutura da tromba de um elefante ou do tentáculo de um polvo. Coração. O coração humano bate mais de 3 bilhões de vezes em uma vida útil média. Seu coração bate mais de 100.000 vezes por dia. Isso significa que envia 2.000 litros de sangue pelo corpo todos os dias. O coração é o único músculo que não descansa. Portanto, você certamente deve encontrar uma maneira de amar seu próprio coração, especialmente quando você sabe que ele trabalha tanto, o tempo todo. Os seres humanos são bioluminescentes. Bioluminescência significa a produção e emissão de luz por um organismo vivo. Sim, nós emitimos luz. No entanto, a luz simplesmente não é perceptível ao olho humano. A luz é 1000 vezes menos intensa do que os níveis em que os nossos olhos nus são sensíveis. E, portanto, não podemos vê-la. Mas sim, todos nós brilhamos. Os humanos são os únicos animais com queixo. Sim, você agora coçaria seu queixo com espanto, mas é verdade que os humanos são os únicos animais com queixo. Aposto que você acabou de fazer isso. Sim, o queixo não é apenas a parte inferior do seu rosto. É uma extensão da mandíbula, chamada protuberância mentual. Embora possa parecer estranho, somos os únicos mamíferos com queixo. Até chimpanzés e gorilas, nossos primos genéticos mais próximos, não têm queixo. Que bizarro! Vasos sanguíneos. Se eles fossem esticados de ponta a ponta, todos os vasos sanguíneos do corpo humano circundariam a Terra 4 vezes. Isso mesmo! As artérias, veias e capilares de um adulto se esticariam por cerca de 160.000 quilômetros. Nariz. O nariz humano pode detectar cerca de 1 trilhão de cheiros. Uma rosa, uma xícara de café fresca, limão, perfume, pipoca.
Esses são apenas alguns dos cerca de 1 trilhão de aromas que o nariz e o cérebro humano são capazes de distinguir um do outro. Espero que tenham gostado desses fatos estranhos sobre seres humanos. Conte pra gente nos comentários se você conhece outro. O corpo humano, como acreditamos, é uma linda e complexa obra-prima. Existem, entretanto, partes do nosso corpo das quais não realmente precisamos e podemos facilmente viver sem. Estranho, não? Seja bem-vindo e aqui vai uma lista do top 10 partes não funcionais do corpo humano. E em 10º lugar, a terceira pálpebra, é claro. Nossa terceira pálpebra, ou plica semilunaris, como alguns gostam de chamar, é encontrada bem ali, próximo ao duto lacrimoso. Agora, falando sério, ela tem sim um propósito. Durante o movimento ocular, ela ajuda com a drenagem das lágrimas e a varrer a poeira e outras partículas para longe dos olhos. Você pode ver o uso da terceira pálpebra no reino animal, na próxima vez que for visitar um crocodilo. Só não chegue muito perto. Em 9º lugar está o ponto de Darwin, ou tubérculo de Darwin. Bom, é uma pequena dobra de pele que pode se formar em cerca de 10% das pessoas na parte superior da orelha. Cientistas presumem que pode uma vez ter sido uma parte útil da orelha, algo que tem ajudado na rotação da orelha a ouvir o som de um possível predador. Porém, agora estamos no topo da cadeia alimentar e não precisamos mais caçar para nos alimentarmos. Em 8º lugar, o cabelo não existir só por existir. Pode parecer bonito, mas não é totalmente essencial para a nossa existência na Terra. Entretanto, ele desempenha algumas funções, como ajuda a isolar o corpo e reter calor em climas mais frios. Ele também ajuda a manter os raios nocivos do sol longe de nossas cabeças. As sobrancelhas podem evitar que o suor caia sobre nossos olhos. E o cabelo e a barba pode ser visto como sexualmente atraente. 7º lugar, o apêndice. A única vez que a maioria de nós percebe que tem um apêndice é quando temos apendicite e temos que removê-lo. O apêndice é uma pequena bolsa rosa que se projeta no intestino. Das mais de 300 mil pessoas nos Estados Unidos que têm seu apêndice removido todos os anos, nenhum único morreu por resultado de não ter um. 6º lugar, o cóccix, ou o osso do cóccix, fica na base da sua coluna vertebral e é composto de cerca de 3 a 5 vértebras logo abaixo do sacro, que estão separados ou fundidos entre si. Este é o remanescente de uma cauda que nossos ancestrais teriam usado para obter um pouco de equilíbrio, que agora é redundante, já que andamos eretos. 5º lugar, nossos dentes do siso vêm em 5º lugar. A mandíbula humana se tornou menor com o tempo, conforme evoluímos, de modo que ao entrarmos na vida adulta, esses dentes do siso podem causar dor na sua mandíbula e danos aos seus dentes e gengivas, enquanto se amontoam em espaços que não estão mais lá. Apenas 5% das pessoas realmente usam esses conjuntos extras de dentes. 4º lugar, um mamilo masculino. As mulheres precisam de seus mamilos como meio de amamentar seus bebês. Mas por que os homens têm mamilos? Bem, na verdade é bastante simples. Todos os fetos desenvolvem mamilos antes de nosso gênero ser totalmente determinado. 3º lugar, amígdalas. Esses tecidos linfóides na parte de trás da sua garganta também são muito propensos à infecção, e assim como seu apêndice, causando inflamação e dor. À medida que envelhecemos, eles começam a diminuir de tamanho, o que reduz o risco de infecção. Isso provavelmente é pouco conforto para centenas de milhares de pessoas que tiveram suas amígdalas arrancadas durante a adolescência. 2º lugar, seios nasais. Se pensa que esses espaços vazios na nossa face não têm nenhum propósito real, embora talvez possam ser úteis para isolar os olhos e auxiliar o tom da voz e mudanças tonais. Embora isso seja um conforto muito pequeno para seus amigos que sofrem de dores de cabeça e enxaquecas graves simplesmente por causa das infecções que seus seios nasais podem pegar. E assim chegamos ao número 1, o que escolhi como parte mais inútil do corpo, o dedo mindinho do pé. Qual o uso que nossos dedos dos pés realmente têm? Bem, em um contexto moderno, nosso dedão nos ajuda a ficar em pé corretamente. Os próximos 3 dedos do pé nos ajudam no equilíbrio quando caminhamos ou corremos. Mas o dedinho mindinho do pé não. Ele não precisa realmente estar presente. Então, aí está o meu top 10 partes inúteis do corpo. Você já deve ter ouvido o termo superalimento circulando por aí há algum tempo. Mas você já se perguntou por que alguns alimentos são especificamente chamados de superalimentos? Pode demorar tempo e esforço para preparar uma refeição nutritiva e saciante, e geralmente não é um cardápio mais atraente para se ver. Acontece que existem alguns superalimentos super secretos por aí. E vamos dar uma olhada em 10 superalimentos surpreendentes. No número 10, morcela,
também conhecida como chouriço de sangue, é uma das favoritas para o café da manhã no Reino Unido. A salsicha é feita de aveia, ervas e, como você deve ter adivinhado, sangue de porcos muito particulares. Mas é de muito baixo teor de carboidratos. No número 9, chucrute. Pode não ser para todos, mas este prato de repolho fermentado está repleto de nutrientes. Além de ser incrivelmente de baixa caloria, contém organismos probióticos que ajudam a manter e impulsionar seu sistema imunológico. E seu alto teor de fibras ajuda a manter a função saudável de seu intestino. Número 8. Wasabi. Muitas vezes comido junto com sushi. Disse que o rabano japonês ajuda a prevenir úlceras, cáries, coágulos de sangue e asma. Naturalmente antibacteriano, estudos têm descoberto que promove a saúde do fígado quando consumido com brócolis e com repolho. E surpreendentemente, apesar de ser super ardido ao paladar, é na verdade um grande anti-inflamatório. Número 7. Chocolate. Super saboroso, super doce e surpreendentemente um super alimento. Isso mesmo, a guloseima favorita de todos é realmente muito boa para você. Bem, desde que você coma o tipo certo. O verdadeiro herói é o cacau, que é repleto de ômega 3, ácidos graxos, magnésio, ferro e fenetilamina. Para se beneficiar de todos esses benefícios, você precisará escolher uma variedade de chocolate que contenha mais de 70% de cacau. Número 6. Pipoca. Acontece que seu lanche de cinema é realmente muito bom para você, menos a manteiga salgada, é claro. Um estudo da Universidade de Scranton sugeriu que as pipocas simples têm um nível mais alto de antioxidantes concentrados do que as frutas ou vegetais, com uma porção de pipoca possuindo até 300 mg de antioxidantes, quase o dobro dos 160 mg encontrados na maioria das frutas. Número 5. Café. Sim, acontece que a coisa que nos ajuda a sair da cama pela manhã é na verdade um super alimento. Sério? Um estudo recente da Universidade de Harvard revelou que beber 3 xícaras de café por dia pode potencialmente ajudá-lo a viver mais tempo. Também pode diminuir a chance de doenças cardíacas. Apenas vá com calma com o creme e o açúcar. Número 4. Água. Sim, a água pura e simples. Manter níveis ótimos de água em sua saliva é essencial para a decomposição adequada dos alimentos, neutralizando o ácido bacteriano e, portanto, o mau hálito e prevenindo a cárie dentária. Se você já sofreu de uma boca seca, você sabe que a saliva ajuda a evitar o mau hálito. Isso porque a saliva neutraliza os ácidos bacterianos da boca. Sua saliva é importante, portanto, tente mantê-la bem hidratada com metade do seu peso corporal em litros de água ao longo do dia. Número 3. Casca de porco. Agora, esta é uma daquelas coisas que meus pais realmente gostavam, mas eu não suporto. No entanto, parece que é realmente muito bom para você. 2/3 da gordura encontrada na casca de porco são polissaturados e monoinsaturados, o que aumenta a saúde do coração. Grande parte desta gordura vem do ácido esteárico e da gordura saturada saudável, que ajuda a manter os níveis de colesterol estáveis. As cascas também contêm colágeno, que ajuda a saúde de sua pele, e é rico em proteínas, o que faz você se sentir cheio. Número 2. Queijo cheddar. O queijo pode lhe fornecer 25% da sua necessidade para uma dieta balanceada, diz a Fundação Britânica de Nutrição. Também está cheio de nutrientes que você precisa para fortalecer os ossos e os dentes. Ele contém zinco para a saúde da pele e também ajuda a aumentar a fertilidade. Comer algum cheddar após uma refeição ajuda a neutralizar os ácidos bucais e ajuda a produzir mais saliva. Entretanto, lembre-se que o cheddar deve ser consumido em pequenas quantidades devido ao seu alto teor de gordura. Número 1. O duplo cheeseburger do McDonald's. Está bem, pode até não ser superalimento, mas tenha paciência comigo. Há alguns anos, alguém descobriu que o cheeseburger duplo do McDonald's fornece 390 calorias, 23 gramas de proteína, que é metade da dose diária recomendada, 7% da sua fibra diária, 19 gramas de gordura e 20% da ingestão diária de cálcio. Tudo isso para aqueles que podem não saber a conversão. É certo que não é necessariamente uma mistura saudável para comer 2 vezes por dia. Então aí está, 10 superalimentos surpreendentes que você pode experimentar em sua dieta diária. Se você acha que há algo que nos esquecemos ou algo que você recomendaria, por que não nos conta? Mas enquanto isso, nos vemos em breve. Adeus por enquanto. Até a próxima. Você já se perguntou por que os alimentos estragam mesmo antes do prazo de validade? Acredite ou não, é a forma como você os armazena. Sim, alimentos diferentes precisam de métodos diferentes de armazenamento que os impeçam de estragar. Vamos aprender tudo sobre isso hoje. 1. Cebola e alho. Cebola e alho gostam de lugares escuros e secos, então faça um favor a eles e mantenha-os longe da luz solar. Eles definitivamente não vão à geladeira, pois podem apodrecer devido à condensação e temperaturas baixas. 2. Cogumelos. Primeiramente, não é aconselhável armazenar cogumelos frescos por mais de um dia.
Se você precisar, existem duas maneiras de fazer isso. Uma delas é armazená-los em um saco de papel e refrigerado, onde dura um dia a mais. Ou se você lavar e secar os cogumelos e mantê-los no freezer, eles podem ser armazenados por muito mais tempo. 3. Verduras e ervas frescas. Você deve ter notado que muitas pessoas armazenam verduras e ervas em recipientes cheios de água. Mas espere! Não, essa forma não é certa. A maneira correta de guardar verduras e ervas é colocá-las em um saco de papel e guardá-las na geladeira. Por quê? Bem, o saco de papel absorve a umidade extra, ajuda a respirar e evita que apodreçam mais cedo. 4. Aves e carne vermelha. Se você planeja comer carne, o melhor momento de comprá-la é pouco antes do preparo. Sim, a carne tem muitas bactérias que a fazem apodrecer rapidamente e isso certamente não é higiênico. Mas se você deseja armazenar carne por 1 ou 2 dias, cubra-a em uma folha de plástico e guarde-a em uma prateleira inferior na geladeira. 5. Bananas. Para evitar que as bananas estraguem, basta colocá-las em um saco de papel ou embrulhá-las em um filme plástico e colocá-las em local escuro e seco. Dessa forma, as bananas não apodrecerão e estarão frescas para comer. 6. Mel. Este é fácil, bem difícil de dar errado. O mel deve ser armazenado em uma jarra de vidro, cerâmica ou metal para evitar que se estrague. Verifique se o seu mel está armazenado longe da luz solar, para não perder suas propriedades antibacterianas. Também deve ser mantido longe de outros alimentos que emitem fragrâncias, para evitar que o mel absorva outros aromas. 7. Leite e iogurte. Leite e iogurte precisam ser colocados na parte inferior da geladeira, para que estejam na melhor temperatura e não perto da porta. Caso contrário, o leite poderá estragar mais cedo do que você imagina. 8. Pão. O pão pode ser armazenado em um saco plástico, um pano ou um saco de papel para manter sua suavidade por até 5 dias. Se o pão for armazenado por mais de 5 dias, ele pode ser mantido na geladeira a uma temperatura mais baixa, impedindo que se estrague. 9. Farinha e grãos. Farinha e grãos devem ser retirados da embalagem original. Precisam ser colocados em um recipiente de cerâmica ou vidro para mantê-los longe de insetos e assim terem uma vida longa. 10. Ovos. Todos os refrigeradores possuem uma seção especial para ovos na porta. Mas espere! Isso não é bom para os ovos. A exposição constante a temperaturas mais quentes ao abrir a geladeira dará vida mais curta aos ovos. O que você precisa fazer é colocá-los dentro da geladeira para que não sofram muitas mudanças de temperatura e permaneçam saudáveis.